Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Inclusive, é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil. A gente tem muito assunto legal para falar sobre lipoaspiração. Vamos aguardar o Dr. Eduardo Fraga entrar para a gente conseguir bater um papinho, tirar as nossas dúvidas. Quem tiver algum questionamento pode ficar à vontade, mandem as perguntas. O Dr. Fraga vai adorar responder esse mundo que ele ama. Vou guardar um pouquinho, mais uns minutinhos. Ó. Gente, para quem ainda não conhece o Gerando Conteúdo, é um canal onde a gente tenta conversar um pouquinho sobre saúde e bem-estar, tirar algumas dúvidas. Ele acontece todos os dias, de segunda a quinta-feira, no período da noite. E a gente tenta sempre bater um papo diferente, agregando um pouquinho no nosso conhecimento. Então, o doutor já está conectado. Só mais uns minutinhos. Oi, doutor Fraga. Oi, Aline. Deixa só Tudo bem? separar aqui um pouquinho. Ficou bom assim, né? Ficou Deixa eu ótimo. só dar mais... Tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo jóia. Bom, eu vou começar te apresentando, doutor Eduardo Fraga, cirurgião plástico aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Esse assunto, eu acho que a mulherada, em geral a mulherada, né, doutor? Mas os homens também gostam e fazem, né, a cirurgia de lipoaspiração, né? Uhum. Sim, obrigado pelo convite, tá, Aline? É um prazer estar com vocês. E realmente é isso, assim, não só mulheres, não, os homens cada vez mais estão aparecendo nos consultórios. Isso não vem desse ano para cá, não. Dos últimos anos, aí, os últimos 10 anos, o homem vem ficando vaidoso e fazendo parte do nosso consultório, assim. Doutor, explica para nós o que é a lipoaspiração. Ok. A lipoaspiração, na verdade, ela é uma técnica cirúrgica que foi criada na década de 80. Então, a gente, né, já está falando aí em praticamente 40 anos, né, de lipoaspiração. E até hoje são novidades, né? Então a gente está conversando sobre lipo e um monte de gente se interessa algo que já foi criado há 40 anos. Na verdade, nada mais é do que lipo, ele vem do lipócito, da célula de gordura, e aspiração dessa célula. Então vai ser isso, lipo, né? Que seria a aspiração da célula de gordura. A partir de um momento que se lipoaspire essa célula vai para sempre. Ela sai ali na cânula e ela realmente não volta. O que ocorre algumas vezes é que essa gordura que vai ficar, ela pode voltar a crescer. A célula de gordura volta a crescer. Mas a que foi removida, ela não volta. Tá. Doutor, e para quais situações a lipoaspiração é indicada? Tá. A lipoaspiração, a melhor indicação é o paciente com gordura localizada, né? Então, é aquele paciente que ele tem um biotipo magro, né? E que tem tem a gordura em algumas áreas de queixa, né? Normalmente, assim, a mulher, ela vem com áreas mais amplas, né? Ela vem com braço, ela vem com tórax, a parte das costas, cintura, culote, região interna de coxa, joelhos, né? O homem, ele já vem mais localizado na parte do abdômen. Hoje o pessoal já está indo mais para a parte peitoral, a parte, algumas vezes até, e do flanco, né? O flanco é a parte lateral da cintura. Então o homem é mais restrito. E a mulher tem mais gordura corporal sempre, né? Não é algo, né, que seja assim novidade, mas ela tem mais células de gordura do que o homem. E a mulher também o homem também tem muito a questão da papada, né, que é outra área que pode ser lipoaspirada. Tá.
Mulherada chega aí, quer limpar do pé à cabeça, quer limpar Vai. tudo. A gente tem que segurar um pouquinho. Eu imagino. Doutor, eu quero perder peso, por exemplo. É indicado fazer a lipoaspiração porque eu quero emagrecer? A gente tem o caso que eu coloquei são casos chamados de o ideal da técnica, né? Tem um paciente muito magro, algumas vezes com a gordura localizada, até algumas vezes abaixo do peso, e tem os pacientes que estão num grau de sobrepeso até uma obesidade leve. Então, esse paciente pode sim, algumas vezes, ele chega para mim e fala: ai, doutor Eduardo, ó, eu não estou conseguindo fazer a perda de peso, gostaria disso como um estímulo que depois eu vou pegar firme numa dieta ou numa reeducação, ou procurar um nutricionista, ou já vem inclusive com essa trajetória. Então, o paciente não precisa ser só de gordura localizada, não. Pode ser um paciente que tenha um pouco mais de gordura corporal, mas que tenha uma dificuldade muito grande em perder essa gordura. E aí serve como estímulo. É o que a gente espera, né? A gente sempre passa isso para o paciente. Ó, eu vou fazer minha parte, né, tecnicamente, e vamos ver se tu fazes a tua. E assim, cada vez mais, isso eu já tive mais dificuldade, assim, mas cada vez mais o paciente, ele valoriza o resultado, valoriza o valor que pagou num procedimento desse e toma rumo. E aí vai. Toma rumo, emagrece. Doutor Fraga. Tu acaba perdendo peso algumas vezes em volume mesmo. Acaba perdendo peso. Se tu tirar uma porcentagem aí, que é mais ou menos em torno de 5 a 7% do peso corporal, que tu tire aí 3, 4, 5 litros, 6 litros de gordura, é um peso a menos. Mas algumas vezes isso daí não é o que vai fazer a diferença para o paciente. O contorno corporal é que vai fazer a diferença. É um incentivo, né, doutor Fraga? A pessoa se Com sente certeza. melhor, se sente mais confortável e aí acaba realmente... Ó, Diala colocou aqui para nós. Tem um limite de gordura que pode ser lipoaspirada? Isso que eu falei, mas eu vou até frisar um pouquinho. A gente chama de 5 a 7% do peso em litros. Eu vou dar um exemplo, então. A pessoa tem 70 quilos e ela quer fazer uma lipoaspiração. Esse limite, ele vai girar em torno, em litros, de 3,5 litros até 4,9 litros, né, de gordura. É muita coisa, é bastante, né? E isso principalmente se for de forma localizada. Então, por isso que dá grande efeito, né? Dá de passar, algumas vezes pode ir um pouco a mais, dependendo dos exames do paciente, né? Se chega a 6, 7 litros, logicamente, mas dentro de um nível de segurança. O que não pode é fazer com que a cirurgia venha a agredir o paciente de uma forma que o corpo seja debilitado por esse procedimento. Tá. E, doutor, qual que é o tempo de recuperação da lipoaspiração? Depende. Depende. Porque assim, a gente pega um padrão normal, uma lipoaspiração de maior volume, né? De vez em quando eu falo isso para os pacientes, eles dizem, mas se me falasse que era uma semana, né? E o paciente, algumas vezes, em uma semana ele está ainda bem inseguro ou realmente ele está saindo daquele impacto inicial, daquela coisa daquele susto que o corpo levou com a lipoaspiração. Lógico, se for uma lipo de pequeno volume, uma lipo de região anterior de abdômen, algumas vezes 2, 3 dias é suficiente. Mas eu sempre falo para o paciente, em torno de 7 a 10 dias, já começam as coisas a clarear e realmente o paciente começa, mesmo em lipoaspirações mais volumosas, consegue ir voltando no dia a dia. Tá. E, doutor, já ela colocou aqui também, a questão da fibrose é realmente comum acontecer? Desculpa, só cortou um pouquinho. Se é comum acontecer. A fibrose, a questão da fibrose. Isso. Tá. Fibrose, na verdade, ele é um processo natural do organismo, né? Então, qualquer lesão tecidual, seja qual for, até mesmo uma batida, ela vai gerar um processo cicatricial e desse processo cicatricial, a fibrose.
Então, a fibrose ficou muito tempo tida como doença, né? A fibrose, tem que tratar essa fibrose, porque... Não, a fibrose, na verdade, é uma coisa que a gente quer na lipoaspiração, é que tenha fibrose. É que consiga a pele a ser puxada, ficar retraída. Isso é a fibrose. Só que o que a gente quer é uma fibrose organizada. A fibrose desorganizada, que é aquela fibrose que fica aquele cordão, algumas vezes muito intenso, ou que a pessoa tem ao longo dos meses ou até de anos, está muito apertada aquele tecido ou está muito retraído, isso sim é uma fibrose que aí precisa de um tratamento complementar. Lógico, se fizer fisioterapia já no início, toda essa questão aí vai ser minimizada, né? Então, Tá. a gente, não só drenagem linfática, mas várias outras técnicas hoje em dia são utilizadas para tratamento de fibrose. Acho que alguns pacientes aqui que querem fazer, já comentaram. Já comentaram, quem já fez também, botou que a questão da fibrose já está desorganizada. Ó, um questionamento aqui da Josi. Cirurgia combinada, pode ser feita lipoaspiração, quinoplastia? Eu ia te fazer esse questionamento, inclusive. Eu posso aproveitar que eu vou fazer a lipoaspiração e fazer outros procedimentos associados, doutor? Pode sim, pode. Na verdade, a gente tem um dosador, né? Então, se uma paciente ela vem com um volume de gordura muito grande, que a gente saiba que já vai ficar num limite superior daqueles 7%, dos 5%, eu tenho que dosar o que eu vou colocar. Se é uma prótese de mama associada, é uma cirurgia que eu vou levar 1 hora a mais. Tranquilo. Eu posso ir uma cirurgia um pouquinho maior e associar essa prótese mamária. Uma cirurgia palpebral, também vou levar 40 minutos a mais, né? Uma cirurgia de orelha. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado realmente, cirurgias muito extensas, justamente pelo tempo cirúrgico. Esse tempo cirúrgico hoje, com as técnicas, que a gente tem sido um pouquinho mais, retirando um pouquinho mais de gordura, né? Algumas vezes pode prolongar demais. E isso o corpo vai interpretar como um traumatismo e vai aumentar o risco de trombose, de embolia pulmonar e de outros problemas. Mas é muito frequente, assim, lipoaspiração sozinha não é tão frequente, não. Normalmente ela é associada com outros procedimentos. Acredito aí em torno de uns 70% das vezes. Tá. Ó, a Paulinha colocou aqui. Doutor, onde eu realizei a lipoaspiração, a gordura volta? Não volta na área, não. Muita gente fala assim, ó, eu vou tirar gordura, tirei gordura de um lugar e voltou no outro. Na verdade, não é isso, é porque não foi lipoaspirado o outro na época, né? Muita gente fez lipoaspiração, por exemplo, muito magra. Tirou apenas ali a região em torno do umbigo e cintura. Quando a pessoa ganha peso, ela ganha outra área, nas costas, no braço, e parece aí, ela voltou em outra área, mas a área em si que ficou não volta. O que pode, é o que eu falei lá no iniciozinho da transmissão, que a célula que é pequenininha, ela enche. E aí isso sim faz dar o aspecto que a pessoa ganhou peso, um aspecto irregular na lipoaspiração, justamente porque a pessoa está engordando as células que ficaram. Porque a gente tem que deixar um pouco de célula. Né? Essa coisa, né? O paciente, ele chega para mim e faz assim, tira tudo. Né? E aí não é bem assim, né? Não dá de tirar tudo. A gente tem realmente, assim, áreas que eu posso tirar bem mais, áreas que eu tenho que dosar o que eu vou retirar. Tá. Renatinha colocou aqui também se tem algum risco a lipoaspiração. A lipoaspiração, na verdade, ela, durante esses 40 anos, ela é uma técnica que ela sofreu invasão de outras especialidades, ela sofreu bullying, né? Então, a lipoaspiração é a cirurgia que tem mais bullying, porque todo mundo falava mal, morria um monte de gente por causa de lipoaspiração, até que o Conselho Federal de Medicina chegou e falou, vamos colocar regra, né? Então, a gente não trabalha ali, né? Cada pergunta dessa tem uma resposta. Quanto que eu posso retirar? Aonde eu posso fazer? Eu vou para o hospital? Faço na clínica? Posso fazer com anestesia local? Pode.
mas tem que usar uma quantidade de anestésico local menor. Não pode chegar a usar uma dosagem muito grande que vai se tornar tóxico. E aí, óbito, né? Então, há bastante tempo, a gente vê hoje em dia muito poucas complicações do que era há 10 anos atrás em lipoaspiração. Porque justamente isso, técnica anestésica mais adequada, regime hospitalar, internação, exames de laboratório compatíveis com o procedimento, né? Então, tudo isso daí é importante avaliar, sim, e aí o risco cai. O risco cai bastante, né? Porque a gente vai trabalhar com o paciente, né? Avaliando essa saúde do paciente antes, né? Agora na Covid, e a gente está ainda passando, né, um período crítico aí de cuidados, e o número de cirurgias plásticas explodiu, né? A gente achava assim que ia muita gente parar com medo e não, explodiu. Mas qual foi o cuidado? O cuidado foi realmente tentar isolar o paciente dos contatos, foi conversar no hospital, né? O hospital que eu opero, ele é um hospital que não tem a internação de Covid, né? E aí realmente a gente começou a blindar esse paciente. Foi possível fazer o número de cirurgias que a gente já vem operando ainda, mas, na verdade, redobrando os cuidados, né? Doutor, por isso a importância do paciente procurar um especialista, realmente verificar, porque até hoje a gente escuta no noticiário pessoas que vieram a óbito porque fizeram uma cirurgia, a pessoa não era especialista, a pessoa não sabia no que estava fazendo e a pessoa ainda se submete, né? Então o cuidado tem que ser extremo, né? Tem que realmente verificar o especialista e até outras cirurgias que ele já tenha feito, né? Olhar o trabalho. A gente acaba algumas vezes falando essa questão do especialista, e parece algumas vezes a reserva de mercado. Na verdade, a gente tem que saber tratar qualquer complicação que a gente possa gerar, né? Então, assim, a formação do cirurgião plástico, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é bem, bem sólida. A gente tem, além da medicina de 6 anos de medicina, a gente tem pelo menos 6 anos hoje entre cirurgia geral e cirurgia plástica. Então, é uma carga de 12 anos, né? Qualquer cirurgião plástico hoje não se forma com menos de 30 anos de idade, né? Pelo tempo que tem de formação. Então, é importante, sim, não só trabalho, mas ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Ver se tem a especialização. Isso já é algo que realmente vai colocar uma segurança bem maior ao procedimento. A Diela colocou aqui, após a cirurgia por conta da perda de sangue, é normal dar anemia? Sim, sim, é uma das preocupações, realmente, né? A gente tem, isso é dosado através do hematócrito e da hemoglobina. Então, quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, a gente vê quanto vai tirar de volume e se esse volume suporta, se o sangue da paciente, a perda sanguínea, suportaria ela ter uma queda brusca. O paciente, algumas vezes, chega a perder 8, 10 pontos de hematócrito. Então, se o paciente está com 36 hematócrito, 37, que é um limite inferior, ele vai a 26, a 25. Se o paciente tem 40, 43, esse paciente vai sofrer muito menos essa perda sanguínea. E essa perda sanguínea é o quê? A hora que a gente está lipoaspirando, sangra pouco. Na hora. Depois que a gente acabou de lipoaspirar, é que esse sangramento ele começa a ocorrer. E aí que vem os hematomas, né? E vem o roxo. Aquilo ali é sangue acumulado, né? E as pessoas ficam bem roxas, né? Algumas vezes o roxo começa no colote e acaba na canela, né? Então, é uma perda sanguínea. E aí sim a saúde do paciente é levada em conta, a idade do paciente é levada em conta. Então, essa dosimetria, ela é importante. E aí, cada profissional sabe, sim, cuidar do paciente. E quem tem anemia vai ter que recuperar o hematócrito. Está abaixo de 35, 36. Está abaixo de hemoglobina de 11,5, 12. Tem que tratar.
Hoje teve uma paciente aqui que a gente conseguiu colocar ela de 31 com tratamento adequado para 40, para fazer a lipoaspiração. Então, é uma E paciente aí que tá liberada para... Tá liberada. A gente suspendeu a cirurgia dela durante umas 3 vezes para chegar a Nossa. esse ponto. É. Ó, Zanetti colocou aqui, após 65 anos, a lipo ainda adere à pele ou fica muito flácida? É assim, a gente tem um conjunto de fatores que não é só a idade, não. Eu tenho pacientes algumas vezes que vêm aqui. Hoje, atendi 2 pacientes que tiveram 3 filhos, 3 gestações, e nenhuma das 2 pacientes era abdominoplastia. As 2 pacientes eram lipoaspiração, mini abdômen, não precisaria tirar a pele, e uma delas era só lipoaspiração. Então, não é muito a questão da idade. Algumas vezes tem uma paciente que teve uma variação de peso muito grande, jovem, hoje a gente vê muito isso com as reduções de estômago. Esses pacientes, eles acabam perdendo peso muito drasticamente com 20 anos, 18 anos, e algumas vezes a lipoaspiração não adere à pele. E algumas vezes o paciente tem seus 60, 65 anos. É lógico, a pele provavelmente é mais flácida. Mas se ela tem uma pele, por exemplo, morena, essa pele é melhor, tem mais fibra colágena. Se eu pego uma paciente de pele clara, algumas vezes ela tem 30 e poucos anos, 40, e a pele é ruim. Né? Então, não é muito a idade. A pessoa já nota, mais ou menos, no tocar a pele, se essa gordura, se essa pele encolhe. E, lógico, aí com a consulta ao vivo, realmente é o que a gente vai conseguir avaliar melhor, né? Tá. Ó, a Carol colocou, qual o melhor método para tirar a fibrose depois de muito tempo que realizou a lipo? Depende, assim, o paciente algumas vezes confunde muito o que realmente é fibrose. Algumas vezes não é fibrose. Algumas vezes a pessoa fez uma lipoaspiração, passou o tempo, ela ficou com flacidez, aí ela fica com umas áreas parecendo uma celulite, e no final aquilo dali é uma falsa fibrose, é uma celulite aquilo dali. Então, tem que avaliar bem certinho. Tem aparelhos hoje diversos que podem ajudar a melhorar isso. Se essa fibrose for mais profunda, ela é mais fácil de resolver. Se for muito perto da pele, com muita irregularidade, aí já fica um pouquinho mais difícil de resolver. Algumas vezes tem que esticar a pele, algumas vezes tem que fazer uma abdominoplastia. Aí realmente são situações que a gente tem que ver de perto para poder ajudar. Tá. Ó, a Mari colocou, depois da lipoaspiração, quanto tempo posso voltar para academia? Depende do volume de lipoaspiração, né? Se a gente tem uma lipo de menor volume, pode-se falar e aí, acho com bastante segurança em 15 dias. Eu vou dar um exemplo. Se a paciente tem um hematócrito muito bom, perdeu pouco, é uma paciente que ela volta bem, não sente muito, não tem muita hipotensão, não tem muita fraqueza no pós-lipo, ela em 15, 20 dias ela volta sim. Ela volta porque o organismo já conseguiu quase que recuperar o hematócrito dela. Se ela faz uma suplementação de ferro no pós-operatório ou no pré, já entra com hematócrito bom, é mais ou menos isso, né? Agora, uma lipo pequena, uma área muito localizada, 1 semana, 10 dias já poderia sim. Retornar. Quanto tempo dura o inchaço? Questionaram aqui. Aí tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar, né? Por exemplo, depois tu deve fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal está se coçando da Lipo HD, né? Mas, por exemplo, se eu usar um dreno numa lipoaspiração, eu vou abreviar na Lipo HD pela quantidade que se retira. Eu vou tirar um tanto desse edema, desse inchaço. Então, ela acaba diminuindo esse inchaço, né? Se eu usar o taping, que é uma banda adesiva em torno de toda a área lipoaspirada, eu vou diminuir esse edema, esse inchaço, né? Mas, por exemplo, uma recuperação final, em um mês o paciente ele já tem um resultado bem agradável já. Mas daquele momento em diante, ele ainda deve perder em torno de 20, 30, até 40% do edema, do inchaço, né?
Tá. Mas o inchaço principal, o que que causa mais impacto é na primeira semana. Tá. Então, doutor Fraga, fala para nós quais são os tipos de lipoaspiração que pode ser feito. Ó, dá uma enciclopédia aí Eita! nomes Fala para nós as inventados. principais, as últimas, as novas tendências. Fala para nós, então, mais ou Na menos verdade, essas. assim, a lipo, quando criaram a lipo, eles já criaram lipoescultura. E aí, isso é marketing e tal. Mas eu acho que é um marketing positivo, um marketing bom, dizendo que a gente pode esculpir, sim. Eu posso tirar gordura da cintura, colocar no glúteo, posso colocar na perna, posso colocar na panturrilha, posso colocar na face. Né? Então, o interessante é fácil para o paciente entender isso daí. Aí veio Lipo Light, Lipo HLPA, então veio uma série de nomenclatura. E eu acho, sim, que ocorreu uma evolução bem boa nos últimos anos. Um pouco, talvez, uma estratégia de marketing, mas a lipo de alta definição. Aí vem já outros nomes, né? Que o pessoal usa LAD e lipo HD, que é a mesma coisa. Alta definição e high definition. Então, ela é a mesma coisa. Então, acaba se usando algumas vezes na mídia muito isso. O que é a lipo de alta definição? Na verdade, um colombiano, ele começou a desenhar as gorduras naquelas posições onde se poderia ter mais gordura, onde se poderia ter menos gordura. Então, ele desenhou o flanco, as costas, ele colocou os locais de transferência, posso tirar daqui, colocar aqui eu aspiro mais fundo, aqui um pouquinho menos. E isso ajuda a definir o corpo. Por isso que se chama alta definição. E aí, quando ele parte para o abdômen, aí serve para os homens que adoram isso daí, que algumas vezes tem aquela gordura difícil de perder, estão lá firme na academia. E aí, tu desenhas uma linha central, desenhas uma linha lateral. Isso, se for na internet, vai se ver um monte como é que é o desenho de um abdômen masculino, como é que é o desenho de um abdômen feminino. Então, esse passo a passo, a hora que tu chega na área, tu pensa, agora eu vou tirar aqui. Agora eu vou tirar aqui. Isso é a lipo HD. Então, de alta definição. E aí, vem as críticas. Ah, mas eu não gosto muito daquela coisa trincada, aquele abdômen. Primeiro, não é todo mundo que pode fazer aquele abdômen trincado. Tu tem que ter musculatura embaixo, tu tem que ter uma quantidade de gordura menor. E aí tu consegue definir gordura. Ou esculpir aquela situação que a pessoa já tem um volume muito grande. Aí tu vai fazer uma lipo de diminuição de volume. Agora, uma lipo de um paciente magro, já tem uma certa definição, é o ideal. Tu pode fazer gominho? Pode fazer gominho. Aí vai usar uma série de coisinhas. Se usa algumas coisas que ajudam a aderir à pele. Tudo às custas da fibrose. O que se quer nessa lipo de alta definição é justamente fibrose, que é o que vai puxar a pele para baixo e vai desenhar o abdômen. Né? Então, é uma área que a gente não deve tirar fibrose dali. Né? E aí vem lipo de moderada definição, aquelas pessoas que não querem tão marcada, e assim vai. Aí vem diversos nomes. Vários. Né? Mas, sim, eu acho que foi muito bom essa situação, porque chamou atenção, mas não é como qualquer técnica cirúrgica. Técnica adequada para paciente adequado. Então, tu tem que conversar muito bem em consulta para poder definir isso daí com o paciente. É possível? É possível, vamos lá. Eu acho que eu consigo fazer um bom resultado. Não, eu acho que não dá. O que tu queres, a tua expectativa não é boa. Então, eu acho que tu não é uma paciente adequada para técnica. Isso seja mama, seja lipoaspiração, seja abdominoplastia, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não comprar uma coisa que é uma panaceia, né? Na área de medicamentos, né? Quem conhece sabe que é isso, né? Ah, serve para tudo ou serve para todos. Não é assim. É medicação adequada, paciente adequado, técnica adequada para paciente adequado. Doutor, e até também a própria cirurgia, né? Antigamente era diferente, as técnicas elas vão se atualizando, vai ficando melhor, vai ficando o pós-operatório também melhor. Então, acho que a medicina ela evolui muito, então isso também ajudou o cirurgião plástico e a paciente também, né, doutor? Não, com certeza.
é interessante que a gente vai passando, né, os anos na cirurgia plástica e a gente acha assim, eu acho que já deu, eu já vi tudo, eu acho que eu já não muda muito, né? Eu acho que eu já aprendi tudo e hoje com a globalização é bom, né, porque a gente vai cada vez mais recebendo e aí filtrando a informação. A gente recebe, espera um tempo, algumas vezes, né? Não dá de embarcar em toda sempre do barco. Tu espera um pouquinho, tu vê, começa a ver os trabalhos, estuda, vê a reação dos pacientes e aí tu começa a entrar aí já com uma maior segurança, né? Porque tem muita novidade hoje em dia vindo, mas aí do que é verdade, o que é mentira é que são elas, né? Então a gente tem que esperar algumas vezes um pouquinho e fazer o negócio com bastante consciência. Doutora Ana colocou aqui, ó. Completei 30 dias e estou sentindo uns calafrios. Do nada, um calorão. Tem a ver com a cirurgia? Sente-se mais frio, doutor, depois que tira um pouco da gordura? Eu acho que essa alternância de calor e frio, não. Se ela estiver usando a malha cirúrgica, sim, né? Pode, dependendo de mudanças de ambiente. A gente está num período agora, até respondendo a tua pergunta, uma das funções da gordura é, sim, camada de proteção, né? Então, pode sim a pessoa, né, que sentir um pouquinho mais de frio. Essa alternância não deve ser pela cirurgia, deve ser... A gente está numa época realmente de clima bem louco, né? Então, tem horas que a gente tá com frio e sai na rua, tá chovendo, calor, e então é uma época assim, mas não deve ser da cirurgia, não. Tá. Doutor, a cirurgia da lipoaspiração, o resultado ele não é imediato, não é de um dia para o outro, desinchou, tá tudo bem. Tem um tempo aí, né? Acho que é importante a gente frisar para quem está olhando aqui, o paciente que vai, que está com curiosidade, qual que é o tempo que demora para ficar realmente como gostaria? Tá. Em 3 meses a gente já tem uma certa... já tem praticamente o resultado final. A gente até pode esperar um pouquinho mais, algumas áreas, parte das costas, da cintura, do dorso, ali perto da região do ossinho ali, do bumbum, ali das costas. Aquela região, algumas vezes, chega aí até ali pelo 5º mês. O paciente, algumas vezes, está ainda um pouquinho até incomodado, que ainda está um pouquinho dormente aquela área. Mas essa faixa aí, de 3 a 5 meses. A partir daí, se tem algum grau de insatisfação ou alguma área que a pele não contraiu, não retraiu o suficiente, alguma área que tenha ficado um pouquinho mais elevada do que a outra, aí a gente pode entrar com refinamentos, né? Os famosos retoques, né? É lógico, cirurgião plástico não gosta de retoque, né? O paciente detesta retoque, mas faz parte, assim, a cirurgia de lipoaspiração, ela é artística mesmo. A gente depende muito do visual, da hora, da avaliação que está se fazendo na hora. Não é algo milimétrico, né? Então, não é o cirurgião teve que fazer uma nova lipo ou teve que fazer um retoque. Ele não é melhor ou pior por isso. São coisas que acontecem. Lógico que é tempo perdido algumas vezes para o paciente, para o cirurgião, mas tudo se resolve. É só chegar a conversar e a gente diz, não, ó, aqui eu tenho como melhorar ou não. Tá. Ó, fala um pouquinho mais sobre Lipolite. A Carol perguntou. A Lipolite, na verdade, ela vem associada a essa parte que eu falei anteriormente da técnica, que era uma lipo feita em consultório, com anestesia local. Então, uma área muito pequena e com um volume de anestésico pequeno, a gente pode fazer, sim, até em consultório, né? Pode até levar para centro cirúrgico e fazer até só com anestesia local. Aí eles deram esse nome como Lipolite, porque era uma lipo leve, alguma coisa pequena. O que aconteceu há uns 7 anos atrás, acredito, foi que a Lipolite começou a ser associada à injeção de anestésico muito um atrás do outro. Então, aquela quantidade de anestésico que era permitida era ultrapassada demais, assim. E aí a Lipolite se tornou muito perigosa, na verdade. E aí eles inventaram outros nomes
conectados a isso, mas para puxar o paciente para dentro do consultório, puxar volume de cirurgia, dizer que era tudo muito simples, e no final não era. Acabava que o cirurgião começava algumas vezes a fazer muito superficial, e isso, a lipo muito superficial, ela vai fazer aderência, ela vai fazer fibrose muito perto da pele e vai deixar com aspecto que não é adequado. E o resultado também é light, né, doutora? Então, tem que entender qual que é o objetivo da paciente muito, também, né? Paciente muito selecionado, assim. Pode se colocar aí, de cada 100 pacientes que procuram a gente por lipoaspiração, tu vai tirar 5 que seriam candidatos a lipolite. E aí, algumas vezes eu digo para o paciente, vai na academia e isso aí resolve. Fosse fácil, né, doutor Fraga? Bom, eu quero te agradecer, eu tenho que te falar os comentários aqui, porque o senhor aqui, o melhor cirurgião de Floripa, profissional competente, humano, atencioso, tem gente dizendo que tem que convencer o marido, tem que mostrar live para ele, melhor cirurgião, um monte, doutora, tuas pacientes. Tem uma seguidora que disse aqui que toda a família já operou contigo. Já. Muito que bom, bom, né? Muito gostoso. Que bom, não, isso é legal. É o que, né, eu tenho 17 anos de estrada, na verdade, né? Comecei em 2003. E eu acho que o trabalho do cirurgião plástico, ele tem que ser como de qualquer médico, ele tem que ter consistência na trajetória, né? Não precisa ser meteoro, né? E subir demais ou querer a qualquer custo subir. Então, o paciente realmente, quando ele escolhe um profissional, ele tem que se sentir que ele está acolhido pela questão técnica e pela questão humana. Dê certo ou não dê, atenda ou não atenda as expectativas. Porque não é o cirurgião. Não vai dar. O cirurgião é ruim ou não. Não. É a questão da expectativa, algumas vezes, que o cirurgião diz, não, eu consigo isso, e não consegue. Mas eu acho que na hora que a gente senta, conversa, né, gasta essa uma horinha numa primeira consulta, o paciente já sai mais seguro, sim. E aí a gente tem realmente esses comentários que, felizmente, são muito bons, né? E eu agradeço bastante. A gente fica contente também na live quando os pacientes entram e fazem esse feedback, né? Encaminhei muitas amigas, eu fiz, estou linda. Olha, coisa boa também esse retorno, doutor. Ótimo profissional. Bom, 1000 elogios, né? Obviamente não seria diferente. Eu quero te agradecer por ter estado aqui no Gerando Conteúdo, ter falado um pouquinho sobre lipoaspiração. A gente tem muita curiosidade sobre isso. Tem se falado bastante sobre isso também, a cirurgia estética. Então, muito obrigada. A live vai ficar aqui. Eu vou marcar o Insta da clínica. Tem muito assunto. Normalmente, tu posta bastante informação ali também. Então, pessoal, sigam a página. Quem quer fazer, agora é a hora, né, doutor Fraga? Isso aí. Sempre Faz agenda, né? O melhor momento, eu sempre falo para o paciente, o melhor momento para se fazer uma cirurgia plástica é o momento do paciente. Então, se ele acha que é inverno, é verão, né? Mas essa dúvida daqui a pouco surge aí. É o melhor momento para o paciente. Ele tem que estar seguro do que vai fazer, ele tem que estar disposto a fazer, ele tem que acreditar no cirurgião. Pode ser verão, eu tenho o meu recesso, é final de ano, a gente conversa, não tem problema, e a gente normalmente encontra um espaço assim para todos. Hein? Sábado, domingo, feriado, dia santo. Fraga. A família algumas vezes não gosta muito, mas é um prazer sempre, né, trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que isso faz diferença, né? Apesar de dias cansativos, estafantes, né? Que eu acho que todo mundo tem, ninguém pode ficar reclamando, mas quando se tem sucesso profissional, é mais gratificante ainda. Doutor, e transmitido aqui pelos feedbacks de todos os pacientes aqui que tiveram aqui, que já consultaram ou que já não te conheciam, então estão conhecendo agora pela live, alguma coisa assim. Doutor, boa noite, vai descansar. Tá bom? Muito obrigada de novo. Hoje o dia foi longo. Eu imagino. Tchau, doutor. Tá. Até mais. Obrigada. Obrigado, Aline. Valeu. Obrigado a todos pela participação, então. Tchau. Tchau.